seja bem-vindo ao canal Despertar Místico. Vamos fazer leitura para leoninos de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, leitura geralzona, intuitiva, atemporal, e o meu tarô é tarô terapêutico. O que significa? Significa que tem puxão de orelha, significa que a gente fala a verdade, significa que a gente mostra a verdade, né? Não é só contos de fadas, não é tudo lindo. E não é aquelas só previsões, né? Tem muita coisa que a gente fala que a pessoa precisa saber, precisa ver, né? E às vezes a pessoa não quer ver, não quer saber. Vamos lá, então, para quem gosta, fiquem, né? Para quem gosta, peço que, né? Convido, não peço. Quem gosta, convido que permaneça aqui. Quem gosta, curte, comenta, compartilha, hype os vídeos do canal, que é bem importante para o meu trabalho. Bora lá ver o que vem para o leonino, energia geral. Energia geral para o signo de Leão, energia geral para o signo de Leão, uma carta para a energia geral do signo de Leão, uma carta, signo de Leão, se não caiu. Fundo deck vem conexão, neste momento eu te benzo. Alguém pode estar aqui muito voltado para a espiritualidade, muito voltado para bênçãos, muito voltado para conexão com o mundo espiritual. Pode estar procurando caboclos, caboclas, pode estar procurando aqui mais a linha da Umbanda, alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Fundo deck racional, quem nos ilumina? Essa carta ela é 28, né? O número 10, que é o número de finalizações de ciclo. Aqui a espiritualidade pede para que você mantenha o teu equilíbrio. A torre fala de equilíbrios, né? Então o equilíbrio, a torre fala de equilíbrio. Então aqui mostra uma torre e mostra e fala para que você, quem que ilumina, né? Quem nos ilumina? E esse iluminar, o sentido da torre, no significado da torre, é de condução, né? Que a torre, ela serve para que os navegadores se encontrem, né? No mar, se achem, né? Então é mais uma coisa de se localizar, de se encontrar, uma luz, né, para saber onde você vai, para onde você vai, o que você tem que fazer nesse sentido. E por isso veio essa conexão espiritual também, ajudando, né, como se você estivesse pedindo para a espiritualidade uma condução, né, da espiritualidade, uma luz. Bora lá então, primeira carta, leonino de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, a carta do eremita. A carta do eremita fala de alguém que está num processo de análise, é muito bom. Não tem coisa melhor do que a gente, né, se autoconhecer, a gente parar, fazer uma avaliação, a gente se conhecer, a gente entender as circunstâncias, as situações. Mas também é uma carta de solitude ou de solidão, aí depende para cada um, né? Tem pessoas que ficar só é solitude, tem pessoas que ficar só é solidão, né? Então para cada um vai ser um significado. Fundo deck, 7 de paus, né? 7 de paus é muito uma carta de resistência. Existe uma situação ou de resistência ou de defesa aqui. Pode ser uma resistência, uma defesa. Nós temos um pajem de espadas, um 8 de copas. Aqui é como se você estivesse resistindo a uma situação. Também podemos estar falando de uma observação, alguma coisa nesse sentido. Para quê? Para sair de algo, né? O 8 de copas é a carta de sair, deixar para trás, virar as costas, seguir caminho, né? Só que depois vem o diabo aqui, né? O diabo fala de alguma coisa um pouco tóxica na tua vida que você precisa deixar. Mais uma carta do que a gente está falando. A carta do 3 de pentáculos. Fundo deck, a carta do pajem de copas. Pajem de copas é a carta do mensageiro do amor, é a carta da abertura do emocional, é a carta da comunicação, da celebração, né? E tudo muito relacionado ao teu emocional, ao emocional de alguém. Temos um 3 de pentáculos, que é uma carta muito de construção, né? De fazer, de aprender, de se aprimorar, de construir algo juntos. Pode ser também, tá? Mais uma carta do que a gente está falando. A carta da grande sacerdotisa, a carta da rainha de espadas. A grande sacerdotisa, ela fala daquilo que está no oculto, né? Ela fala daquilo que está no oculto, ela fala de paciência, ela fala de tempo, fala daquilo que ainda você não está vendo, né? Fundo deck veio rainha de espadas. Rainha de espadas pode ser uma pessoa na tua vida, ou pode ser você. E essa pessoa, essa rainha de espadas, é alguém muito frio, alguém que realmente
até mudando um pouco aqui, mas com relação à Rainha de Espadas, gente, neste deck não, né? Neste deck ela só tem uma espada ali na mão e tá tudo tranquilo, né? Mas assim, tem um outro deck que eu tenho que o coração dela tá numa caixinha. E tem decks que tem essa imagem, o coração da Rainha de Espadas não está no peito, está em outro lugar, está numa caixinha guardada. Por quê? Porque Rainha de Espadas ela não trabalha com emoção, ela trabalha com a razão. Se isso aqui pra mim é bom, eu vou fazer. Se isso aqui não é bom, eu não vou fazer. Então, Rainha de Espadas, seja você ou seja alguém na tua vida, é uma pessoa ou é uma situação que você, no caso se for você, que precisa ser analisado, cortado o que precisa cortar, fazer o que precisa fazer, sem ficar com dor, ressentimento, sofrendo, né? É uma carta muito direta, é uma carta muito racional, é uma carta de agir pela razão, né? E não pela emoção. Mais uma carta do que a gente está falando. A carta do Imperador. Fundo deck, As de Espadas. Novos começos, começos mais verdadeiros, comunicações. O Imperador é muito uma carta de eu tenho domínio, eu faço, eu aconteço. Então o Imperador, ele tem muito essa coisa do domínio, né? De querer algo, de fazer algo, de ter o poder de fazer as coisas acontecer, porque ele impera, né? Ele manda, ele governa, né? O que o eremita está fazendo na mesa? Esse eremita é solidão ou solitude? Esse eremita é solidão? É solidão. 5 de copas. Aqui existe alguém que está numa energia de ficar chorando pelo leite derramado, de arrependimento. Tem uma energia aqui de sofrer por algo que não se deu, algo que não aconteceu. O 5 de copas é muito uma carta de ficar nesse sentimento, né? De ficar relembrando, de ficar lamentando. É uma carta de lamentação, gente. É uma carta de arrependimento. Olha o jeito que ele está. Por quê? Porque todas as taças viraram, todas as taças derramaram. As taças significam sentimentos, né? Então algo não saiu do jeito que essa pessoa queria, algo não foi como essa pessoa desejava, né? Fundo do deck temos um Rei de Espadas. Hora de ter um posicionamento mais firme, mais racional. De novo, né? A gente vem trabalhando com isso. 3 de Pentáculos. O que o 3 de Pentáculos está fazendo na mesa? 3 de Pentáculos. O Mago, fundo deck, Rei de Pentáculos. Então, o 3 de Pentáculos veio clarificado com o Mago. Então, aqui é como se quisesse fazer uma magia funcionar, quisesse manifestar algo, estivesse treinando, ensaiando, né? Alguma coisa nesse sentido, pedindo ajuda também, né? Querendo manifestar uma situação, querendo trazer à vida uma situação. Fundo do deck, nós temos um Rei de Pentáculos, um Rei do Equilíbrio. Ó, esse rei aqui vai fazer uma proposta de amor, tá? Rei de Pentáculos com As de Copas. É como se você ou alguém estivesse pensando como que eu faço essa proposta, como eu chego, né? De que modo eu faço. A Imperatriz, o que a gente está falando? A Imperatriz, o que a gente está falando? A Imperatriz, 8 de Pentáculos, fundo deck, 6 de Paus. Aqui existe o desejo de ter uma vitória. 6 de Paus é a carta da vitória, é a carta da conquista, é a carta do reconhecimento. Alguém deseja ser reconhecido, alguém deseja ter um sucesso, alguém deseja conquistar algo. A grande sacerdotisa veio clarificado com o 8 de Pentáculos. Então aqui tem muito uma coisa de o que está no oculto, o que está no secreto, né? Existe um trabalhar no secreto, um investir no secreto, fazer algo, né, secretamente, né, trabalhar, construir algo secretamente aqui. Pode ser trabalho mesmo, né, você trabalhando lá e não quero contar para os outros, quero trabalhar quietinho, quero fazer meu dinheiro, né, não precisa ficar espalhando o que você está fazendo, o quanto você está ganhando. Pode ser uma energia nesse sentido também. A grande sacerdotisa fala de tempo, de paciência também, né? Então pode ser isso. Fundo deck, Rainha de Paus. Quer dizer, a carta caiu Rainha de Paus, energia de Pagem de Pentáculos. Olha, aqui as cartas mostram, é como se de uma situação, aqui a espiritualidade fala assim, ó, uma situação que não deu certo, você começa a trabalhar e investir, você começa
a construir, você começa a fazer. Se é amor aqui, eu vejo que você se decepciona com alguém, mas uma outra pessoa entra na tua vida, tá? Tem uma rainha de paus aqui. Tem uma rainha de paus que ela entra e parece que vai ser o que você queria, tá? Ou próximo do que você queria. Eu vejo você investindo nessa pessoa, investindo nesse relacionamento. Eu vejo aqui que essa decepção, ela vai ficar para trás, tá? Porque aqui tem algo novo que chega. Tem algo que vai se manifestar. E esse manifestar aqui, ó, é uma pessoa que pode estar... Você pode estar, né, conhecendo mais de uma pessoa. E entre essas pessoas tem uma pessoa em específico que vai ser a pessoa a qual você vai conseguir sair desse eremita com esses 5 de copas, né? Fundo deck, nós temos a energia do pajem de ouros, inícios, ofertas. Então tem o início aqui de algo. Essa pessoa, ou você já está com ela e você não estava falando para ninguém, você já gostava dessa pessoa, já conhecia essa pessoa, ou pode ser por motivos, né, variados, né? Essa pessoa podia ter outra, você podia estar num triângulo, ou essa pessoa podia estar num triângulo, pode ser isso também aqui, tá? Essa pessoa nova, né, não a do passado, o passado é passado. Por favor, mais uma carta, do que a gente está falando. A carta da âncora. Esse eremita com esse 5 de copas, ele te ancora, né? Então, assim, ó, a situação aqui que te tranca, que te para, né? Então, essa lamentação, esse ficar observando demais, tentando entender as coisas, porque o eremita é o sábio, ele busca entendimento, busca conhecimento, isso te prende, tá? Isso te deixa ancorado, isso te deixa ali parado na vida, tá? Não é bom. 3 de pentáculos e um mago. 3 de pentáculos e um mago, do que a gente está falando? A carta da carta, a carta do cigano, a grande sacerdotisa e o 8 de pentáculos. Temos a raposa, o buquê, ó. O que eu tô falando? Aqui tem pessoa nova, gente. Aqui tem pessoa nova. Olha só, a carta do mago, 3 de pentáculos e a carta da carta. Aqui parece que você começa a se comunicar com mais de uma pessoa, tá? Ou essa pessoa se comunicando com você e com outras. Aí você encaixa na tua vida, tá? Então aqui nós temos comunicação, nós temos trocas de comunicação entre mais de uma pessoa. E parece que aqui uma pessoa é a pessoa, né? Eu vejo aqui você conseguindo conquistar uma pessoa, ou a pessoa conseguindo te conquistar. E parece que aqui é um conquistar, né, com estratégia, né? Porque essa grande sacerdotisa com esse 8 de pentáculos e com essa raposa, me fala do trabalhar com sabedoria para ir conquistando a pessoa, né? Ir ali aos poucos, né? A grande sacerdotisa fala dessa coisa de trabalhar de modo intuitivo, fala de trabalhar meio, né, na camufla, e isso fazendo com que, né, uma pessoa aí entre na tua vida. Eita, ó, tem amor novo aqui pra você, ó. Você vai estar despertando sentimentos de uma nova pessoa aqui. O imperador e a rainha de paus, o que a gente está falando? A torre, fundo deck, a casa. Bom, a torre, né? Então aqui existe um certo distanciamento entre você e essa pessoa. Parece que existe algo que está separando vocês. Por isso que você tá nessa vibe aqui, né? Da grande sacerdotisa com o 8 de pentáculos, né? Como é que eu invisto? O que que eu faço? De que modo que eu faço? Como que eu chego? Raposa. Vamos pedir mais uma carta? O que que essa torre está fazendo na mesa? Os caminhos. Fundo deck, as nuvens. Parece que é como se tivesse... que decidir que caminho que chega, aonde que chega, que modo que chega. Tem um momento muito de desafio aqui também. Também tem você parece que você pode estar se encontrando no momento de encruzilhada, sabe? Eu não sei para que lado eu vou, se eu fico, se eu vou. E a carta da torre também me fala de encontros assim mais esporádicos, né? Não encontros para relacionamento sério, mas encontros, né? Aqueles encontros mais assim, né? Então tem essa energia, mas aqui os caminhos pode falar de escolha, de decisões, pode falar também de encruzilhada, você numa situação que você não sabe como resolver. Se estamos falando de pessoas, pode ter mais de uma pessoa. Eu vou tirar aqui com esse outro deck para clarificar. O que a gente está falando? Pajem de espadas, observação, stalkeação. 7 de paus, o mundo.
O que a gente está falando? É triângulo, é namoro, é relacionamento, é vida material? O que a gente está falando? Muitas. Eita, ó. Ó, de novo, ó, gente. Aqui tem alguma questão que não saiu como você queria ou como essa pessoa queria, tá? 10 de copas, 9 de espadas e a carta do 7 de espadas. O 7 de espadas, gente, é uma carta de engano, é uma carta de sabotagem, é uma carta das coisas de pessoas não verdadeiras. Tem alguma questão nesse sentido aqui, tá? Caíram as 3 juntas, né? Vamos perguntar de novo. Teve um triângulo amoroso aqui? O diabo, olha, gente, fortemente tem triângulo amoroso, tá? O 7 de pentáculos, mais uma carta. Eita, aceito não, não vou aceitar. Mais uma carta. Rainha de ouros. Rainha de espadas. Eita, Lelê. Fundo deck, cavaleiro de copas. Olha, aqui tem uma pessoa, que essa pessoa ela é rainha de ouros e rainha de espadas, tá? É alguém que pode já você ter tido uma relação séria, mas hoje ela tá na energia da rainha de espadas. Alguém que não quer mais, alguém que é fria, cortante, alguém que diz não, né? Aqui o diabo com o 7 de pentáculos fala muito de esperar a colheita numa relação que já não tá boa, né, gente? Se estamos falando amorosamente, aqui não é legal. Se estamos falando de dinheiro, ótimo. Dinheiro, beleza, tá? Aqui parece que você quer ir para um novo ciclo, né? Está planejando um novo ciclo, uma mudança. Amados, então foi essa a leitura de vocês. Vocês podem estar lidando com o signo de Virgem, signo de Áries, signo de Peixes, Virgem, Áries, Peixes. Fortemente o signo elemento de água, Peixes, Câncer, Escorpião. Forte elemento de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Forte elemento de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E também elemento de fogo, tem todos, tá? Áries, Leão e Sagitário, tem tudo aqui. Tá bom, amados? Essa foi a leitura para vocês. Até a próxima.